E aí, quinto ano, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, que estejam se cuidando. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Mirela Bottino, professora do quinto ano, aqui no Rio Educa na TV. Sempre é muito bom estar aqui com vocês. Agora eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher de 30 e poucos anos, pele branca, cabelo loiro abaixo do ombro, olhos verdes, estou vestindo um vestido verde e gravando aqui da Multirio. E para chamar o tema da nossa aula de hoje, eu vou trazer a Lorena e o Cauã. Por favor, Lorena, por favor, Cauã, tragam aí pra gente o tema da aula de hoje. Tá vendo? Histórias em quadrinhos. HQ significa H de história e Q de quadrinhos. E hoje nós vamos estudar tanto a história em quadrinho quanto as suas estruturas. Vocês já repararam que todas as vezes que eu chamo o tema da aula, ele está inserido dentro de um balão? Não repararam? Então vou chamar mais uma vez para vocês prestarem atenção. Agora sim, né? Sabia que vocês iam perceber de cara. Mas por que eu estou fazendo essa pergunta para vocês, pessoal? Eu estou perguntando isso a vocês porque é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre o uso de diversos balões, de diversos formatos de balões nas histórias em quadrinhos. Também não é só isso que eu vou falar, não. Eu vou falar sobre a onomatopeia. Onomato o quê, professora? Calma aí, quinto ano, que o nome é complicado, mas eu tenho certeza que vocês já até sabem o que é a onomatopeia. Fiquem tranquilos. E mais uma coisinha que a gente vai falar. Pode até parecer repetitivo, mas é importante que eu diga a vocês. Nós vamos falar também da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Mas, como vocês aí já sabem, têm ideia do que é, porque eu já falei numa outra aula, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Combinado? Muito bem, tô ouvindo daqui. Já sei, isso aí. Linguagem verbal e não verbal tá muito fácil para vocês. Só que eu também ouvi gente dizendo que não assistiu a aula anterior. Então fica tranquilo que eu vou explicar novamente. Vamos ver um slide aí dizendo essa diferença? Bom, a linguagem verbal é aquela linguagem que a gente utiliza a fala, a escrita para a gente se comunicar, como vocês estão vendo aí no slide. E a linguagem não verbal é aquela que a gente não utiliza nem a fala nem a escrita. E o que a gente utiliza, professora? Desenhos, gestos, mímicas, placas, símbolos. Essa é a diferença da linguagem verbal e não verbal. E ela está muito presente aí na história em quadrinho. Elas podem aparecer tanto ao mesmo tempo, quanto de formas revezadas. Onde é que a gente encontra a linguagem não verbal, professora? A gente encontra em vários lugares, em alguns textos, mas hoje a gente vai focar tanto na linguagem não verbal, quanto na linguagem verbal, na história em quadrinho. E a história em quadrinho é um gênero textual mais lido do mundo. Vocês sabiam disso? Por que será que todo mundo gosta de ler história em quadrinhos, pessoal? É simples, porque são histórias atrativas, leves, que misturam aí a linguagem verbal e não verbal, ou seja, a fala e a imagem. E também tem um senso de humor nas histórias em quadrinhos. Também trazem temas muito atuais que servem para a gente refletir coisas da nossa vida, do cotidiano. Então acaba que se torna uma leitura muito agradável. Agora, já que revisamos aí o que é o gênero textual quadrinhos, já sabemos que HQ significa história em quadrinhos, que representam as letras iniciais, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Lembra lá do início da nossa aula? Onde é que ficam as falas na história em quadrinhos, pessoal? Lembrou, né? Agora eu não te peguei. As falas estão inseridas dentro de um balãozinho. Isso aí. Mas você sabia que existem diversos formatos de balão? Isso aí. E para que serve cada um deles? Essa você sabe? Então calma aí que a gente vai falar sobre isso um pouquinho. Eu vou mostrar para vocês no próximo slide alguns formatos de balões. Eles são os mais utilizados, mas não significa que só existam esses, combinado? Então vamos ver aí no slide alguns balões que a gente pode utilizar aí como recurso. Antes de falarmos aí dos diversos tipos de balões, eu vou mostrar uma tirinha para vocês. Essa aí, que está aí embaixo, vocês estão vendo? A tirinha do Armandinho. Então, eu queria que vocês observassem essa tirinha. Vamos olhar aí comigo. Para começar, existe fala aí? Tem texto? Vocês conseguem observar qual é a linguagem que está sendo usada aí nessa tirinha? Acertou quem disse a linguagem não verbal. Aí, a gente não vê uma palavrinha escrita. Nós vemos aí um balãozinho sim, Percebam que na segunda e no terceiro quadrinho a gente tem um balão. E esse balão aí é um formato que vocês costumam ver? Observem aí como é que são esses dois balãozinhos. O que será que está passando pela cabeça aí do Armandinho, hein? Vamos tentar interpretar essa tirinha? Ele vê uma flor. No segundo quadrinho ele pensa, poderia entregar, né, para uma pessoa, talvez seja a mãe dele, uma pessoa especial que ele queira dar essa flor de presente. E aí ele está muito feliz pensando nisso quando de repente ele pensa,
No sapinho. O sapinho está ali do lado pensando, poxa, ele vai arrancar a florzinha, né? E aí, o que ele decide fazer no final, pessoal? Ele decide mostrar a flor aí para essa pessoa, que a gente não consegue ver, e aí ficou todo mundo feliz. O sapinho ficou feliz, ele ficou feliz e a pessoa que está ali também está vendo a flor. Como é que a gente sabe que eles ficaram felizes, pessoal? Olha aí no último quadrinho, tanto o Armandinho quanto o sapo estão abrindo um sorrisão, não é mesmo? Bom, agora sim a gente vai mostrar aí no próximo slide quais são os formatos diferentes aí dos balões. Vocês vão me acompanhar? Então vamos lá. Olha aí, pessoal, a Lorena está trazendo para vocês alguns formatos dos balões. Como eu disse, são formatos mais usados, não quer dizer que não existam outros, tá? Professora, e se eu achar um outro aí no caminho quando eu estiver fazendo a leitura? Fica tranquilo, você vai ter que interpretar através de todo o contexto, de tudo aquilo que você está vendo na tirinha, e aí sim você vai chegar a uma conclusão. Caso você não consiga concluir aí qual o significado desse balão, pergunta aí a sua professora tem certeza que ele vai ajudar vocês com essa, certo? Agora vamos lá. Temos aí um balão que ele é todo contínuo, né? Ele não tem nenhum tracinho, nenhuma voltinha, nada de diferente. Ele é um balão da fala comum. A maioria dos personagens acabam utilizando esse balão porque é da fala comum, do diálogo. Do lado a gente tem um todo pontilhado. O que será que é esse balão, hein, pessoal? É o balão do sussurro, é o balão da fofoca, é o balão de falar o que não é para ser ouvido por todo mundo. E aí do lado a gente tem um balão que tem duas pontinhas embaixo, que é a fala simultânea. Se a fala comum tem um tracinho embaixo, a simultânea vão ter 2, 3, 4. Isso vai depender de quantos personagens estão falando ao mesmo tempo. Depois a gente tem um balão que a gente viu ainda agora, que é o balão que parece uma nuvenzinha. Pois é, esse é o balão do pensamento ou do sonho. E tem esse balão aí, ó, tem duas versões dele. Um ele é todo pontiagudo e o outro só a pontinha dele que faz como se fosse um raio. Pois é, esse aí é o balão do grito, pessoal. Bom, agora que vocês já sabem aí, já viram, conheceram alguns balões diferentes, vocês já vão saber utilizá-los, não é mesmo? Ah, uma outra coisa que a gente não falou é que o gênero textual história em quadrinhos a gente pode encontrar em vários formatos. A gente pode ver em tirinhas e gibis, em mangás, a gente pode ver em charges, em vários lugares. Bom, e tá faltando falar do quê? Da onomatopeia. Sem matar ninguém, pessoal, onomatopeia. Esse é um nome complicado, mas que olha aí, ó, vocês já estão vendo na tela que é algo muito simples. Eu tenho certeza que vocês já conhecem. Sabia, ó, tô ouvindo daqui vocês falando que já conheciam. São essas palavrinhas, são o quê? Fonemas que servem para indicar a gente um som. Um som que pode ser de uma pessoa, de um animal, de um fenômeno na natureza. É um som que indica alguma coisa que o autor da história em quadrinhos não teria como contar pra gente, já que não tem muita possibilidade da fala, da expressão gestual. Então ele acaba utilizando essas palavrinhas, que são fonemas, para indicarem pra gente alguns significados. Assim como os balões, isso são exemplos, tá? Não é exatamente só esses que existem, mas temos aí, ó, pou, bang, smack, vu. Agora eu vou falar para vocês de alguns que não estão aí, mas eu queria saber se junto comigo vocês conseguem identificar essas onomatopeias, que na verdade são figuras de linguagem que vão mostrar pra gente aquilo que o autor não conseguiria dizer, como ele está fazendo um desenho, né, quando ele está numa história em quadrinhos, por exemplo. Então, é um recurso que o autor utiliza para dar mais expressividade ali ao que ele quer contar para a gente e fazer com que a gente compreenda de forma mais clara. Quando vocês veem aí numa história em quadrinhos, por exemplo, um tic-tac, tic-tac, tic-tac. O que será isso, hein, pessoal? Será que é um relógio? É isso aí, é um relógio. E quando a gente escuta um toque-toque, batendo na porta, e quando a gente escuta um bibi, é uma buzina. E é exatamente isso, a onomatopeia são essas figuras de linguagem que ajudam aí ao autor do texto a dizerem pra gente o que eles querem contar, já que eles não têm tantos recursos, porque é muito mais diferente, é muito mais difícil contar essa história só na linguagem não verbal. Bom, pessoal, vamos relembrar o que a gente viu hoje? Falamos da história em quadrinhos e suas características. Vimos que é o gênero textual mais lido em todo o mundo. Vimos também que tem a linguagem verbal e não verbal ao mesmo tempo, ou de formas separadas, isoladas. Vimos aí o recurso dos balões, né, que indicam aí a fala do personagem. E também vimos
que a onomatopeia é uma figura de linguagem que, apesar do nome complicado, ela é bem simples e divertida. Ah, não vamos esquecer que também tem muito senso de humor aí nas tirinhas e que também traz uma reflexão de um momento atual, por exemplo. E é divulgado de vários formatos, publicado em vários formatos, como nós já falamos. Agora, pessoal, se tivesse um balãozinho aqui, seria o balãozinho do pensamento. Sabe por quê? Eu estou pensando que a nossa aula está chegando ao fim. Isso vai me deixando um pouquinho triste, mas eu sei que tem outras aulas para vocês assistirem. E também estou pensando aqui que eu tenho que deixar o desafio do quinto para vocês, não é mesmo? Nada de ir embora sem a gente poder treinar o que a gente aprendeu hoje. Então, pega aí, fica de olho, anota o que eu vou dizer para vocês. Agora que vocês sabem todas as características de um gênero textual, história em quadrinhos, vou fazer uma pergunta. Vocês já criaram a sua própria história em quadrinhos? Não? Então vai ser agora que vocês vão fazer isso. Agora que vocês já sabem todos os detalhes, qual o formato do balão, qual o uso da onomatopeia, que vocês podem misturar a linguagem verbal da não verbal. Ó, e não vale dizer que não sabe desenhar não, hein? Que você pode aí pesquisar uma imagem, você pode fazer bonequinho de palito. O negócio, ó, é praticar. Eu quero que vocês pratiquem a escrita, façam um texto aí no balãozinho, dizendo o que vocês querem contar pra gente, tá bom? Pratiquem e se vocês quiserem, tire uma foto, poste, publique, marquem a gente que a gente vai ficar muito feliz em ver o desafio concluído. E agora, ó, um grande beijo para vocês, fiquem bem e até o nosso próximo encontro aqui no Rio Educa na TV. Tchau!